ainda que tudo é uma oportunidade, mas existe um desafio por trás, e tem uma coisa que é muito maior do que tudo isso, que agora você enxerga, que é a Tactus. É, Isso é maior do que tudo, é. entendeu? Então a gente tem que fazer alguma coisa porque não é bom para mim ou porque é bom para você, mas porque é bom para a Tactus. Isso é verdade. Então esse alinhamento de propósito é muito claro. Então os sócios todos têm esse conceito. Obviamente, nós vivemos da Tactus, obviamente nós temos um resultado que a Tactus nos gera, quais profissionais dentro da Tactus. Só que a Tactus ela está acima de tudo isso. Uhum. Então esse conceito todo é uma coisa que a gente vem trabalhando há anos. Enfim, fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um podcast Insights. E nesse podcast aqui eu já vou começar dando para vocês uma informação que vai mexer com o mercado. Nós acabamos de fechar uma compra da ACCE Contabilidade do Bruno e começamos já com essa notícia, né, Bruno? Essa notícia bombástica. Então, para quem não sabe, a ACCE Contabilidade, empresa contábil em BH, com cerca de 300 clientes na carteira, faz parte agora da Tactus e com isso o Bruno veio como sócio também da Tactus. O que nós vamos tratar nesses insights aqui é justamente quais são os elementos que você tem que levar em consideração a uma transação dessa natureza, quais são os desafios que existem, por que efetivamente isso pode ser estratégico para o seu negócio contábil e como é que você pode realmente tirar proveito de toda essa informação. Então vai ser um insight muito bacana que vai te dar aí muitas informações práticas que nós vamos discutir a partir de agora. É isso mesmo. Primeiramente, bem-vindo, Bruno, a Tactus. A partir de hoje, então, você faz parte do nosso grupo de sócios. É isso Somando aos outros 4 sócios, eu e mais 3. Então, só para vocês entenderem o contexto, eu como founder da Tactus, Jefferson na parte comercial e vendas, junto com o Cláudio, Fernanda como head operacional e o Bruno veio somar na função também na área comercial de novos negócios. Então, vamos começar entendendo aqui motivos para você comprar, né? Uma carteira ou motivos para você se aliar com alguma outra empresa contábil. Então, alguns fatores que fazem a diferença em relação a isso, né? A questão da capilaridade que você pode conquistar dentro do mercado que você não atua. Então, a Tactus, nós tínhamos sempre muito boas oportunidades em BH e toda a região de Minas Gerais. Para nós, é uma região muito estratégica, só que nós não tínhamos um pé lá dentro. Então, já há algum tempo, nós já vimos fazendo algumas coisas juntos, né? Usando a empresa, até então, a CCE Contabilidade, como parceira desse negócio, né? A partir de agora, as coisas mudam, né? Porque além de nós termos uma carteira já existente, nós temos um time que está funcionando, que está operando, que está atendendo, que tem conhecimento e abre toda a possibilidade dentro de Minas Gerais de ter todo esse conhecimento regional que vocês têm lá, né, Bruno? É isso mesmo. A necessidade, né? A necessidade abre portas e a questão da gente conseguir entender o momento de fazer isso. Por que fazer isso? Qual é essa necessidade? Quando isso deve acontecer? Não é uma decisão fácil, não é uma decisão simples, mas estrategicamente falando, para levar para um nível muito maior, é necessário. Principalmente com todas as mudanças que estão acontecendo no mercado contábil. Exatamente. E uma coisa interessante é que as primeiras conversas que nós tivemos começou há 2 anos atrás, né? Isso, 2 anos atrás começou aquele detalhe de conversar até para se começar uma parceria que nem tinha, né? Exatamente. Não tinha parceria nenhuma entre a Tactus e a CCE e viu aí essa possibilidade dos trabalhos que vocês já tinham necessidade em BH e a gente abriu as portas para isso também e esse relacionamento foi estreitando e nós conseguimos entregar para a Tactus, né, como parceiro, aquilo que vocês estavam precisando no momento. E é uma coisa importante que sempre dentro do processo de parceria, claro que era uma transação comercial, né? Uhum. Mas vocês sempre fizeram como se tivesse feito para vocês mesmos, né? Então, é uma coisa, por exemplo, que contou muito com essa questão do comprometimento, porque para nós que atuamos dentro do mercado digital, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer negócios em outros estados, dependendo de parceiros. Porque às vezes o parceiro não tem a pegada que nós temos, né? E aí, consequentemente, pode prejudicar a nossa imagem lá na ponta com o nosso cliente final, né? Porque o cliente final não quer saber se você tem um outro parceiro para executar a tarefa.
E a vantagem disso tudo, dessa entrega, foi a minha participação sempre aqui na Tactus por diversos assuntos, diversas coisas. Então, de uma certa forma, eu já entendia aquilo que vocês realmente precisavam entregar e eu levava para a minha casa, para o meu time, que eles fizessem esse trabalho, porque eu sei que a velocidade, a entrega era muito mais rápida do que um serviço tradicional. Exatamente. E aí, justamente pegando esse ponto que você acabou de dizer, né? Essa questão toda de você estar próximo da Tactus foi uma coisa que estrategicamente eu abri. E se você pensar claramente, você vê que isso não foi aberto para uma outra pessoa, né? Isso é Você verdade. chegou a participar das nossas festas de confraternização, participou de todos os Tactus Days, eu Todos imagino. os Tactus Days. Então, ou seja, isso desde o início já te conectava com o que nós estávamos fazendo estrategicamente, te conectava com ações que só acontecem para dentro do nosso time e também já criou uma conexão com o próprio time, né? As pessoas do time viam você mais próximo, não entendiam o porquê, mas também tinha esse processo de conexão aqui. Então, ou seja, você não foi uma pessoa estranha para o time e nesse momento, inclusive, o time não sabe ainda, né? Ainda não, é novidade para todo mundo. Tanto para o time só dele quem tá pro meu. exatamente, o time de lá também não sabe. Que agora é tudo nosso time, né? Agora nós temos que mudar, né? Todo o discurso. O nosso linguagem, o discurso, verdade. E é uma coisa, por exemplo, que nós estamos gravando aqui antes de acontecer, justamente estrategicamente dentro da nossa produção de conteúdo, né? E eu acho que isso foi fundamental. A forma que eu, Bruno, conduzi as coisas também, de estar aqui, participar, de sigilo, de confiabilidade, de conexão, de amizade que foi acontecendo ao longo desse processo, que eu entrei aqui simplesmente, igual a gente já falou, eu era um fã seu, e disso tudo foi construído, olha onde eu estou hoje. Né? E se a gente parar para pensar, é possível acontecer isso. Sim. É aquela coisa, quando eu te conheci, jamais iria pensar nessa possibilidade. Mas olha o que foi construindo ao longo desse período. A gente já tem junto aí, 4 anos, vai para 5 anos, sei lá. Né? Então, ou seja, foi uma construção, um passo de cada vez. E aí é uma coisa também que eu coloquei aqui para a gente tratar. Né? Por exemplo, nesses motivos todos, uma coisa que é importante é o know-how das duas partes. Né? Então, por exemplo, nós temos um know-how destacável dentro do mercado contábil, tanto na parte de execução, quanto na parte de gestão, tudo que nós criamos, processos. Né? Hoje, depois das reuniões todas que nós passamos ontem, acho que você conseguiu sentir mais fortemente como que é a nossa pegada de gestão, né? Eu achava que eu sabia de alguma coisa. Na verdade, eu não sabia era de nada. Então, tudo que eu participei foi 0,01% de um contexto muito maior do que acontece. Ontem, então, foi um dia super rico. Hoje vai ser também, já está acontecendo. E, ou seja, as coisas aqui é muito mais acelerado do que aquilo que passa para as pessoas. Impressionante. O que vocês veem, né, nas redes sociais e tal, não faz ideia do nível de profissionalismo, de detalhamento, de métricas que nós usamos para analisar cada detalhe. E é engraçado, eu já escutei isso várias vezes. Na Tactus só tem festa, tudo acaba em festa, não sei o que, só tem festa, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Mas as pessoas não têm noção. Só agora eu, de verdade, como se diz, estou do outro lado da mesa, né? De uma outra forma, eu tive essa propriedade de enxergar a grandeza de um contexto como um todo. E vai ter festa hoje, né? Vai ter festa hoje. Na hora que a gente levar pra galera, vai ter festa. Vai ter festa hoje, verdade. Na hora que for publicado esse vídeo aqui, a galera já tá sabendo, né? É verdade. E aí a festa já deve estar rolando, né? Com certeza. Mas aí entra um aspecto também da questão da adaptabilidade de todos os lados, né? E agora inicia todo um processo de adaptação. Adaptação sua, adaptação do time lá de BH, adaptação do time aqui com o time de BH, adaptação do time aqui com você, adaptação dos sócios como um todo. Isso é desafiador. Muito. E nós temos que estar sempre dispostos a pagar o preço de lidar com as relações, né? Nós estamos falando de 2 estados, 2 culturas, 2 empresas totalmente diferentes. A minha empresa hoje, eu acredito que era a sua empresa muitos anos atrás, antes de você virar totalmente a chave, né, de mudar todo o contexto da sua empresa. E só que
eu via tudo que acontecia aqui era aquilo que eu queria para minha empresa lá. Só que sozinho não dá para fazer. Não tem como, Anderson. É muito complicado. Esse foi um dos motivos, por exemplo, que eu reforcei o time de sócios lá atrás, né? É verdade. E é nítido a necessidade de você colocar para dentro pessoas, estratégias para o time, para ter braços sustentáveis para entregar aquilo que se faz necessário. Exatamente. E aí, nessa questão da regionalização que o Bruno colocou, é uma coisa que eu vejo também como um desafio, né? Porque, quer queira, quer não, nós temos um modo muito claro de ver as coisas, né? E nós agora vamos se deparar com o modo mineiro muito claro de ver as coisas, né? Uhum, sem dúvida. E alinhar esses dois modos claros de ver as coisas, né, faz uma diferença muito grande. Então, é um desafio que nós temos de aculturamento também, né, porque nós temos uma cultura muito forte da Tactus e, obviamente, estrategicamente, a marca da Tactus sobressairia, tanto que, estrategicamente, nós estamos migrando a marca CCE para Tactus, por conta desse processo todo e também por todo esse processo de cultura que nós criamos aqui dentro, né? E aí agora nós vamos estender essa cultura para lá, mas ao mesmo tempo também tem que ter uma estratégia por trás disso, né? E é muito sério isso, Exatamente. porque além de assustar todo um time, que vai ser o primeiro impacto, apesar que o meu time todo já seguia todos vocês em virtude de eu sempre ir para lá e, né, compartilhar tudo aquilo de aprendizado, de tentativas de compartilhar também, que não é fácil. Então, as pessoas estratégias do lado de lá da CCE, de uma certa forma, já começaram a enxergar um universo que eles gostariam de estar dentro. Show. Eles não imaginavam disso nunca, né? Isso não passa na cabeça deles, até então. Mas as pessoas certas lá já começavam, de vira e mexe, você ou Fernanda postava uma coisa e eles compartilhavam para mim. E eu já tinha visto, né? Porque eu vejo em primeira mão. Mas eu achava legal isso. Ou seja, o meu time lá já estava começando a entender que eu quero que acontece aqui lá. Mas com calma, devagar. Porque o paulista em si tem a visão de negócio como um todo muito maior, muito mais acelerado do que o mineiro. O mineiro não tem essa grandiosidade de negócio. Então, assim, vai ser sim um processo. Passo a passo, a gente vai caminhar junto para essa mudança. Até para os próprios clientes. Porque os clientes estão acostumados a chegar lá no escritório, apertar a mão, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, né? Falamos assim, nesse contexto. Mas, ou seja, nós vamos por uma pegada muito maior. Mas tem uma coisa também, que os grandes hubs de negócio no mercado digital estão na região metropolitana. Lá. Então, assim, parece até meio paradoxal, né? Aquela paradoxal, coisa... total. Totalmente. Caraca, os maiores, vamos dizer assim, estão lá na região mineira e o polo acontece em São Paulo. Então, mas existe uma coisa que isso não é diferente de outras regiões também, na qual eu tenho acesso, né? Entrar empresas que estão fora de São Paulo e que estão performando absurdamente. Porque você cria um mundo dentro do mundo. Você cria uma cultura diferenciada dentro de uma região diferenciada. Existe um processo de adaptabilidade, mas também você começa a trazer muitas pessoas também que não são daquela região para conviver também lá, e isso vai mudando a forma de ver as coisas, só que você faz a adaptação àquele estilo mineiro de ser, entendeu? Então, ou seja, você tem o pão de queijo no meio do contexto. Da mesma forma que se você estivesse, por exemplo, em Florianópolis, na região sul, você teria lá o chimarrão no meio do contexto. Então, ou seja, são coisas que você... Mas, assim, negócios, nós fazemos negócios em qualquer lugar do Brasil. Sem dúvida. O que nós precisamos entender é como é que nós vamos conduzir todo esse processo. E aí, nesse ponto aqui, é um processo de início para nós também de aprendizagem, entendeu? Com certeza. Que com certeza vai dar para nós um ganho de maturidade muito maior. E uma coisa também que nós temos uma visão bem específica e diferenciada de cada um de nós. Da nossa parte aqui, a visão de dividir um pedaço do bolo para a gente crescer, para a gente ganhar estrategicamente aquilo que nós projetamos. E, da sua parte, abrir mão do bolo todo para ter um pequeno pedaço de um outro bolo para poder chegar num outro nível.
E isso que eu achei legal. Das nossas reuniões, você falou assim, Bruno, eu tenho os pontos positivos e os pontos negativos ao meu ver em relação a um todo. E para mim estar aqui hoje, né, nessa quinta, hoje é sexta, eu vim para cá quinta, nós tivemos uma call na semana passada e você contextualizou isso para mim, eu anotei tudo e falei assim, Bruno, agora é com você. E aí, você tem 100% de um todo que está aí, ou você pode ter uma parcela de uma coisa que pode chegar a um nível muito maior. E aí, que decisão tomar? É desafiador, dá medo, né? Aquela entrega, vai ou não vai, ontem, hoje, o que já aconteceu de manhã, fazendo o que tem que fazer. Eu falei, meu Deus, e aí? Vamos que vamos. Vamos pra luta. Vamos botar pra dentro. Uma coisa, por exemplo, que você que vai conduzir qualquer tipo de processo, existem algumas coisas assim que tem que ficar muito claras desde o início, né? Então, quais são as condições, documentar tudo isso, deixar muito previamente estabelecido as regras de governança, um livro aberto em relação às coisas que estão acontecendo, sobre o ponto de vista financeiro, sobre o ponto de vista da gestão como um todo, sobre o ponto de vista de tomadas de decisões. Ao mesmo tempo também prever se algo der errado, como é que isso vai acontecer, como é que isso vai ser tratado se algo der errado. Certo. Então, desde os primeiros contextos de trazer num processo de vesting, que é chamado, os sócios até então, que eram sócios da Tactus, eu criei lá condições com regras de entrada e regras de saída. Uhum. E qual era o ganho que eles teriam no processo de permanência. Então, é todo um processo de aprendizado. Esse processo de M&A, que é chamado dentro do mercado de startups, né, que é o Merger Acquisition, ele é um processo natural das empresas para chegarem a outros níveis. E desde o começo eu percebi que aquilo que nós havíamos determinado que poderíamos construir, aquilo que nós íamos começando a concretizar, ele só poderia ser acelerado ou poderia chegar aonde nós queremos chegar se nós tivéssemos muito mais braços do outro lado da mesa. Então, isso vai fazer uma grande diferença, porque agora, no seu caso especificamente, você mergulha num outro universo de possibilidades, de desafios, de cobrança. De entrega, né? Então, ou seja, você já sabe, você já está saindo daqui com uma sequência de coisas, tarefas para serem executadas. Ao mesmo tempo também que você está abrindo mão de coisas que você executava e que você não vai executar mais. Porque você também não curtia, não era sua pegada e tal. E nós temos pessoas aqui que fazem isso muito bem. Entendeu? É igual aquele vídeo que a gente gravou do Insight, eu falando que eu não gostava da contabilidade. Mas não a contabilidade, mas sim dos processos do dia a dia da contabilidade. Então, eu acredito agora que, de verdade... Primeiro, eu sou formado em relações públicas, eu venho da área de comunicação, então eu vejo uma possibilidade de uma entrega de verdade em gostar daquilo para entregar para o contexto muito maior. Né? E sair daquele operacional que eu não gostava mesmo. E a gente tem aqui a Fernanda que vai fazer isso, que gosta de fazer, aprendeu a gostar disso também, principalmente com o time, né? E que está muito bem preparada e vem num processo de preparação absurdo, ainda, né? Sem dúvida. E a gente está na preparação todos os dias, o tempo né? todo, O tempo Só todo. que a diferença de você ter mais braços é que você não precisa se preparar para um todo, você pode se preparar para vertentes específicas, né? Aí você consegue fazer um alinhamento também daquilo que você curte. A gente não vai fazer 100% só o que nós curtimos, isso é fato. Claro. Mas você consegue fazer um alinhamento daquilo que você tem muito mais ali, projeção pessoal para fazer bem, né? E aí o nível de entrega pode ser muito maior. E Com deve certeza. ser muito maior, porque vem a entrega com prazer, com gostinho, então isso facilita bem. Aí eu numerei aqui alguns motivos para você trazer um sócio como dica para quem está nos ouvindo ou assistindo. A questão de somar, né? Então a pessoa tem que vir para somar um time. Então não é simplesmente para vir para empatar o que já tem. Então não faz sentido nenhum você fazer qualquer tipo de processo se você não tiver alguém que vai somar. A questão de você ter uma complementariedade, então, ou seja, eu não posso trazer uma pessoa que seja muito próxima de mim no sentido de ser igual à forma como eu penso, porque eu preciso ter pessoas que questionam aquilo que eu penso, pessoas que têm skills que eu não tenho. Não é fácil não, viu, gente? Questionar... Nossa! É que eu sou meio embasado, né? Vixe, Maria. Mas, obviamente, você vê que quando a gente tem
um tipo de gestão onde as pessoas dentro do time diretivo têm a possibilidade ampla de opinar e de mudar. Porque às vezes a visão de né, falta um pequeno detalhe daquela visão que você, mas se fosse assim, se fosse assado? Não pensei nisso. E é verdade. Talvez isso faça total sentido para complementar aquilo tudo que está sendo proposto. E aí você ontem já entrou no grupo de sócios, né, do WhatsApp, e você já começou a sentir como que é o nível das conversas que nós temos em WhatsApp. E na hora que me colocaram, eu falei, nossa, fiquei frio. Na hora que eu recebi, eu estava na academia ainda, eu falei, meu pai, olha onde é que eu já estou. Estou no grupo dos sócios. Aí depois começou aí, né? Bem-vindo, tal, obrigado, tal. Aí já veio uma demanda lá e todo mundo opinando. Eu falei, entendi. Entendi não, tô começando a entender. A pegada é punk, né? A pegada é punk. Porque o que acontece, né? A gente discute tudo que não dá pra gente se reunir, que não faz sentido ficar se reunindo, a gente joga no grupo e vai discutindo, entendeu? Isso é só uma parte, você também vai agora entrar, que acho que não foi colocado dentro de um outro grupo que nós temos específico da área comercial, que, por exemplo, a Fernanda nem participa desse grupo, porque é só tratar das coisas relativas à área comercial, e por aí vai. Então, ou seja, é uma forma prática de gerir o negócio para as coisas de fato ganharem velocidade, para a discussão se manter focada naquilo que de fato é de interesse das pessoas envolvidas, entendeu? E não ter aquela historinha de bom dia, de figurinha. Graças a Deus. É uma coisa realmente bem profissional mesmo, utilizando uma ferramenta que todo mundo tem na mão. Fácil, acesso e responde qualquer hora. E resolve. E uma outra coisa também que eu coloquei é a questão de alinhamento de propósito, né? Então você precisa considerar que além da pessoa complementariar a palavra, não sei se a palavra está certa, né? Complementariar, né? Deve vir de forma complementar aquilo que você já tem ou aquilo que você não tem, mas precisa ter um alinhamento de propósito. E aí uma coisa que eu senti no Bruno em todas as conversas que nós fomos conduzindo na decorrência de todo esse período, de todo esse processo que nós trouxemos ele de aproximação para ambientalizar ele com o nosso mundo Tactus e C, que é o alinhamento de propósito dele. E nós tivemos uma conversa da última vez que você esteve aqui, nós tivemos uma conversa muito clara sobre essa questão de alinhamento de propósito pessoal, inclusive. Verdade. E essa conversa foi muito importante para essa decisão, inclusive, que nós tomamos. Né? Porque de uma certa forma eu fico pensando... tem hora que eu me olho no espelho assim e fico assim, gente, olha o que está acontecendo. E conhecendo você como a gente conhece, como mentorado, e agora, né, eu saio um pouco dessa figura de ser mentorado, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, o Anderson é uma pessoa estratégica, é uma pessoa que tem uma visão como um todo, e de uma certa forma ele não iria me colocar para dentro se ele não visse mesmo o que eu poderia contribuir para o contexto. Né? Você não ia fazer isso à toa, simplesmente, eu sou amigo do Bruno. Não é isso. Né? Nós estamos falando de negócios, não estamos falando de amizades. Tem várias amizades. A gente, sem dúvida. E não tem nenhum tipo de relação comercial. Verdade. E desde sempre foi galgando isso bem devagar, né? Bem devagar, não pensava nisso e aconteceu, né? Está acontecendo. Né? Então, ou seja... Mas chegou uma hora que as coisas se tornaram naturais no sentido que você de fato viu que, tipo, e aí, né? Aquela história, né, do relacionamento, que você tem um relacionamento muito longo, e depois a pessoa está dentro da sua casa e aí? E aí? Tá, o que nós temos aqui na nossa relação? Você já está morando aqui na minha casa, literalmente, né? Nós estamos morando junto. Qual que é a nossa relação? Ninguém discute. Então a gente, no momento certo, começou a discutir realmente, de fato, a questão da sociedade. E aí entra um ponto que eu também anotei para deixar de dica, a questão de você usar o tempo a favor. Porque... não são decisões que você vai tomar da noite para o dia. Não. As decisões, elas podem parecer, nesse momento que vocês estão vendo isso, ou que viram tudo aquilo que nós publicamos ou vamos publicar a respeito, como sendo uma decisão tomada da noite para o dia. Mas, na verdade, é uma decisão que ela foi construída com um longo tempo. E, logicamente, o timing, dependendo da situação, não pode ser tão longo, né? Então, às vezes, esse processo pode ser 2, 3 meses. No nosso caso, vamos colocar uma relação que começou mais próxima de 2 anos para cá, mas que a gente começou a alinhar mesmo mais ou menos 1 ano para cá. Isso. E, a partir de dezembro, foi quando nós já sabíamos que isso ia acontecer. Já estava claro que isso ia acontecer e só faltava acertar detalhes
de como seria, né? E é muito legal, pensando no meu contexto em Minas Gerais, que é uma empresa familiar, que eu tenho a figura dos meus pais lá ainda, eu via que eles já estão saindo totalmente de tudo. Então, os dois braços que eu poderia falar assim, que são os meus pais lá dentro, eu estaria totalmente sozinho. Eu e o meu time. Literalmente sozinho. Então, veio também da minha percepção uma necessidade de ter pessoas ao meu lado também, Faz a diferença. porque para fazer a diferença. Então, isso é uma coisa que você tem que levar em consideração Muito. ao decidir. E, importante, conversas, conversas e conversas o tempo todo. Tem que conversar muito, tem que ter detalhes. Eu fui com a Fernanda para lá. Verdade. Eu tinha ido antes sozinho para lá. No escritório antigo No ainda. escritório antigo. Quando eu fui no escritório antigo, nós já tínhamos uma projeção de fazer alguma coisa. Eu falei, Bruno, aqui não vai dar. Não vai dar. Não Sai vai dar. daqui. Sai daqui. Então, ou seja, eu fui te preparando também. Entendeu? Aí depois a gente continuou no processo. Fomos eu e a Fernanda lá, depois que nós saímos de lá, nós voltamos de lá conversando que você nem sabe, né? Conversando muito a respeito de tudo isso, entendendo os prós e os contras em relação a isso. Porque assim, ainda que tudo é uma oportunidade, mas existe um desafio por trás, e tem uma coisa que é muito maior do que tudo isso, que agora você enxerga, que é a Tactus. Isso é maior do que tudo, entendeu? Então a gente tem que fazer alguma coisa porque não é bom para mim ou porque é bom para você, mas porque é bom para Tactus. Isso é verdade. Então, esse alinhamento de propósito é muito claro. Então, os sócios todos têm esse conceito. Obviamente, nós vivemos da Tactus, obviamente, nós temos um resultado que a Tactus nos gera, quais profissionais dentro da Tactus. Só que a Tactus está acima de tudo isso. Então, esse conceito todo é uma coisa que a gente vem trabalhando há anos. Enfim, agora, nesse processo todo de mudanças de papéis, como é que você vê, então, esse seu desafio de se tornar um novo Bruno, como gestor, como entregando resultados, enfim, como é que você vê isso? A primeira coisa, um medo e uma ansiedade muito grande de um todo, e cada segundo que passa percebendo a grandiosidade da onde eu estou entrando, então isso só me reforça como Bruno pessoa, Bruno profissional, que eu tenho que correr atrás de muitas coisas que às vezes eu deixei de correr atrás, né? E eu sei que tem coisas desafiadoras para ser conquistada, mas com um olharzinho mais picante, mais legal, de um amorzinho mesmo por aquilo para se entregar. Então, assim, eu como Bruno vejo isso como um grande desafio. E vai acontecer. Com certeza. Está acontecendo já. Ontem mesmo a Fernanda falou assim, Bruno, e aí, como é que você está sentindo? Eu, com medo. Ela Bruno, eu também tive quando eu entrei. Só que eu não tenho medo de fazer e acontecer. E é isso que vai acontecer, eu também não tenho medo. Então, errar, a gente erra. Você vê a situação deles, né? Eles deixaram a posição quais profissionais para sentar do outro lado da mesa. E com medo, obviamente, natural, né? Mas, ao mesmo tempo, também entendendo que o que nós podíamos conquistar, fortalecendo, era muito maior, Muito maior, sem dúvida. E, de fato, dos últimos anos, foi uma das melhores escolhas que eu fiz, foi ter feito esse processo. E a gente só está começando, né, Bruno? E se a gente parar para pensar, essas pessoas que você colocaram eram pessoas que estavam no seu operacional, né? Sim. Ou seja, tem pessoas no time de vocês aí que são muito estratégicos para estar entrando como sócios. E aí? E que hora fazer? Exatamente. Quando fazer? Como fazer? Esse processo todo de análise, de determinar, é uma coisa que realmente você vai aprendendo com o tempo. E é uma coisa que nós desenvolvemos, que inclusive esse processo não acaba por aqui. Hoje nós somos em 5, mas nós sabemos que para chegar onde nós vamos chegar, nós ainda vamos ser em mais pessoas. Precisa mais pessoas. E as pessoas têm muito medo de dar uma fatia do bolo, né, Anderson? Exatamente. As pessoas têm muito medo disso. Mas quem não compartilha... não vai crescer, não vai evoluir. Ainda mais com tudo que está acontecendo no mercado contábil, que a gente sabe. E dividir responsabilidades, dividir o risco, dividir toda a questão das pessoas porem a mão na massa de fazer de fato as coisas acontecerem. Isso é uma coisa que vai fazer diferença. Sem dúvida. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Espero que os insights que nós deixamos aqui possam ajudar vocês num processo decisório, em situações semelhantes, e que vocês possam continuar aprendendo como ser estratégico em relação ao negócio de vocês. Mais uma vez aqui reforçando ao Bruno, que sejam bem-vindos. Obrigado. Meu sócio, amigo, e tamo junto aí. E até um próximo conteúdo, galera. Até mais, valeu.